Cara, vocês já se perguntaram de onde tá vindo tanto dinheiro da Rússia? E por que que eles estão tirando os jogadores do seu time? Hoje o canal Beleza vai mostrar pra gente e vambora. Coringa. When the war stops, they will be readmitted. Мы сделали все, чтобы наши гости, спортсмены, специалисты и, конечно, болельщики чувствовали себя в России как дома. Em 2025, né? mesmo com o futebol russo sofrendo sanções da FIFA e da UEFA e impedido de participar de competições internacionais, o Zenit desembolsou 60 milhões de euros para levar 2 estrelas do futebol brasileiro. Já faz tempo que a Rússia é um destino comum para os jogadores brasileiros, mas como uma liga que parece ser mais isolada consegue se manter tão relevante e gastando tanta grana nas últimas décadas? A resposta Não, e da onde vem tanto dinheiro, né, cara? Porque assim, não estão disputando Champions, não tem tanta visibilidade fora dos outros países, né, cara? Da onde que tá vindo a grana? está num projeto que envolve toda a estrutura de poder do país, suas principais indústrias e figuras mais controversas. Do investimento estatal ao dinheiro de oligarcas poderosos, o futebol russo é um grande esquema político que tem mais influência no mundo do que você imagina. Os oligarcas mandam no futebol. Fato. Essa é pra aquela pessoa que fala, né, que futebol e política não se mistura, né? Eu nem começou o vídeo, mas a gente já vê, né? Política Presta tá aí, muita né? atenção nessa imagem aqui. Esse é um dos momentos mais emblemáticos da virada de chave do futebol russo. O título do CSKA na Copa da UEFA em 2005 foi a primeira conquista europeia de um clube da Rússia. Menino E o Wagner Love Love começava sua trajetória para se tornar ídolo por lá. Mas é o patrocínio Bravo. da camisa que revela muita coisa que vai me Sibneft. ajudar a te apresentar alguns personagens dessa história. A Sibneft, uma empresa gigante de petróleo, foi comprada no final dos anos 90 por 2 dos maiores oligarcas russos, Roman Abramovich e Boris Berezovsky. Cada um deles pagou cerca de 100 milhões de euros para Abramovich era o dono do Chelsea ou nada a ver? tirar a empresa das mãos do Estado, em um negócio muito questionado, já que isso era bem menos do que ela valia naquele momento. Em 2005, pouco tempo depois do título do CSKA, a Sibneft voltou a ser estatal, comprada pela empresa mais importante do país, a Gazprom, dando origem à Gazprom Neft. É importante você guardar bem esses nomes. O valor da venda, 12 bilhões de euros. No mesmo ano, a Gazprom comprou uma parte majoritária do Zenit e deu início a uma nova era de um clube que até então não tinha vencido tanto assim. Além de expandir seu império, a empresa começaria a apostar numa estratégia de propaganda internacional através do futebol. Mas para entender como tinha tanta gente poderosa de olho, Deu certo, cara, porque eu conheci. Se falar esse nome, eu lembro do Zenit. eu preciso te explicar um pouco dos detalhes da formação da Federação da Rússia. Terapia de choque. Vamos ver. Com o fim da União Soviética, em 1991, o primeiro presidente eleito da nova Federação Russa foi Boris Yeltsin, responsável por adotar medidas polêmicas para transformar a economia do país e entrar de vez no mercado global capitalista. It is indeed a great honor for me to address the Congress of the great land of freedom as the first ever, over 1,000 years of history of Russia, popularly elected president. Em 1989, organizações internacionais como o Fundo Monetário Internacional, o FMI, tinham criado o Consenso de Washington, uma série de medidas que serviriam para guiar o crescimento econômico dos países subdesenvolvidos, consistindo em uma abertura comercial, desregulamentação, privatizações em massa e Estado mínimo. Na Então, prática, essas medidas tiveram uma efeitos receita, desastrosos na maior É uma receita que sempre acontece, né? Essa abertura é a abertura, né, do mercado, né? Você vê que acontece com frequência em diversos países, né? Agora tentaram fazer isso com o Brasil, né, nos últimos anos. Agora a onda da vez é a Argentina, né? E isso pode até em algum momento ser efetivo, né? Às vezes até dar um lucro no primeiro momento, mas sempre termina de forma caótica, né? Na prática, essas medidas tiveram efeitos desastrosos na maior parte dos lugares, contribuindo rapidamente para o crescimento das desigualdades sociais e da pobreza. Na Rússia, Yeltsin adotou algumas dessas medidas, e as privatizações foram a principal estratégia. A terapia de choque permitiu que a maioria das empresas estatais fossem compradas por bancos e empresários bem conectados, geralmente em negócios corruptos e por preços muito desvalorizados.
E muito provavelmente por quem ajudou a colocar ele no The poder, day né? the ruble fell Supostamente, né? 20%, Vogue magazine held a party for 4,000. The cream of Moscow's elite squeezed into a shopping arcade to celebrate the launch of the first Russian edition. For 7 years, events like this marked Moscow's dizzying rise from its communist roots. The rush to capitalism impoverished the Russian nation but enriched its capital. Buscando a reeleição, Yeltsin também lançou a prática de empréstimos por ações. Desesperado por dinheiro, o governo recebia empréstimos milionários e dava ações das empresas estatais mais valiosas como garantia. Quem emprestava Loucura, já velho. sabia que o governo não ia pagar de volta. Então, aos poucos, eles tomavam o tomar a controle empresa, né? das principais e mais lucrativas indústrias do país, Que principalmente as de energia. Qual a chance É de dar assim que certo? surge uma geração de oligarcas russos, uma classe muito exclusiva de homens que, em muito pouco tempo, dominaram a economia do país. E assim, aí você vê. Tipo assim, eles vão se perpetuando, né? Eles vão. Vai criando uma casta, digamos assim, né? Muito provavelmente são pessoas que já estavam envolvidas com o presidente, com essas pessoas, né? E foram tomando os tentáculos do governo, né, cara? A história se repete, cara. Pode ter vários países, mas a história sempre se repete de maneira um pouco diferente, mas no final é tudo igual, velho. Tentaram fazer isso no Brasil também, em diversos outros países. É Concentraram o complicado, poder. família. Um dos homens mais íntimos do círculo do presidente, Boris Berezovsky, conseguiu espaço em vários setores, incluindo a mídia, ao ganhar o controle da principal rede do estado, TV a estatal. ORT Television. Ele também comprou empresas de aviação e de energia, tendo como principal vitória a Sibneft, que eu te falei lá no começo. Apesar de viver seus momentos como o oligarca mais poderoso do país, ele também foi um exemplo de uma mudança que viria rápido. As medidas de Yeltsin quebraram a Rússia, e a crise estourou em 1998, abrindo caminho para a eleição de Vladimir Putin, que não se livraria dos oligarcas, hoje, mas né, deixaria cara? claro que o poder político era dele. Ele era novinho, né? Caramba, velho, o cara tá desde os anos 2000 lá, velho. Caraca, velho, como é que pode, né, velho? Que loucura. E quem quisesse continuar lucrando, teria que jogar dentro das suas regras. Berezovsky teve problemas com essa nova realidade, se tornou inimigo e teve que fugir para a Inglaterra para continuar tocando seus negócios internacionais. Em 2004, no mesmo ano que a Sibneft se tornou a maior patrocinadora do CSKA, o Corinthians fechou uma parceria com o grupo Media Sports Foi. Investments, o MSI. Ó, quem tá aqui, ó. Quem tá aqui, ó, família, ó. Menino Andrés, menino Kia, do Alibi. Esse aqui eu não conheço. Infelizmente não conheço, cara. Mas ali, ó, esses caras aí são top, viu, ó. Ajudaram o Coringão, hein. Podia voltar, hein, cara. Tá no momento certo pra voltar pro Corinthians. Que começou com contratações inesquecíveis, como a chegada do Tevez e um título brasileiro em 2005, terminou com dívidas e um rebaixamento. Alguns se vestiram de presidiários e trouxeram algemas, simbolizando que queriam a prisão do presidente Alberto do Alibe. Cara, o que faz um torcedor se sujeitar a fazer isso, né, cara? Eu amo meu time, cara. Eu amo meu time, eu amo futebol. Mas assim, ir lá na frente protestar com a roupa de presidiário, com negócio de pizza. Cara, essa vergonha não passa não, velho. A vergonha de ir pro estádio, a vergonha de ser humilhado, acreditar no time e chegar na final o time perder, comprar camisa cara, pagar sócio torcedor, isso aí eu faço. Faço com gosto, mas isso aí eu não faço não. No processo, a justiça brasileira abriu uma investigação sobre um possível esquema de lavagem de dinheiro dentro dessa parceria. Dinheiro do Berezovsky, que tinha o Kia como parceiro. O envolvimento do oligarca também explica como o Corinthians chegou a fazer uma parceria com o time da Geórgia, o Dinamo Tbilisi, cujo dono ficou rico justamente por ser amigo próximo dele. E os dois... Cara, e é complicado, né, velho? Assim, falando sério, eu sou São Paulino, mas o Corinthians sempre tá envolvido com coisa errada, né, velho? Sempre tem alguém, né, cara? Assim, agora sem clubismo de lado, né, velho? Deixando o clubismo de lado. A torcida não merecia esse tanto de falcatrua que acontece no Corinthians, cara. É muita merda, velho. É muita besteira, muita... Mas enfim, espero que tentaram continue. comprar o West Ham, e esse caso brasileiro dava indícios de que os negócios russos iam rodar o mundo. E não aconteceu nada com ninguém do Corinthians, velho. Até hoje.
Olha lá, Putin é a nova realidade. Quando a economia colapsou em 1998, muitos clubes de futebol fecharam as portas. Enquanto outros sobreviviam no limite e buscavam novas formas de gerar grana sem depender tanto do Estado, já que a maioria dos clubes no período soviético funcionavam assim, foi aí que os patrocínios internacionais começaram a aparecer, por exemplo. Ao mesmo tempo, os novos oligarcas buscavam meios de legitimar os seus negócios e ganhar reconhecimento popular. Eles começaram a olhar o que estava acontecendo na Itália e se inspiraram no Silvio Berlusconi, empresário e magnata da mídia que comprou o Milan e construiu uma carreira política em cima disso, chegando à posição de primeiro-ministro. Essa onda chegou primeiro na Ucrânia, onde os oligarcas ainda tinham mais poder político do que na Rússia de Putin. Mas logo os russos entraram no esquema e se conectaram aos maiores clubes. O Spartak Moscou foi comprado... E você vê como que o futebol, novamente, né, sendo repetido, o futebol e a política, ela tá no mesmo lugar, né, porque eles precisam do futebol pra entrar na grande sociedade, né, pra entrar no povo, né, pra mexer com o povão, né, ele precisa estar lá sendo a figura, dono do clube, né, pra ser reconhecido, né. Hoje acontece muito, né, tem esses presidentes aí famosinhos aí, né, de diversos clubes aí, Júlio Casares, Rubens Menin, o Zezé, né, teve o do Calil, tantos outros aí que tentaram carreira política depois, né, teve vários que conseguiram. Por Leonid Fedun, fundador e vice-presidente da segunda maior empresa petrolífera da Rússia, a Lukoil, enquanto o Ministério da Defesa vendeu o CSKA para um consórcio liderado por Yevgeny Giner, também da indústria energética. Ministério da Defesa. O seu antigo sócio, Roman Abramovich, se manteve fiel ao presidente Putin e decidiu apostar ainda mais no futebol. Ele comprou o Chelsea em 2003 e investiu mais de 1,5 bilhão de libras em 19 anos. Ganhou 21 títulos nesse período e conseguiu relevância mundial, iniciando a onda de compras ou... Caramba, né, velho? Mano, e assim, com todo respeito, mas o Chelsea não era nada antes do Abramovich, né, cara? O Chelsea, ele cresceu muito, velho. E hoje é o único time do mundo que tem todos os títulos... O único time da Europa, né, que tem todos os títulos europeus, né? De todos os campeonatos, todas as competições europeias que surgiram aí. Patrocínios de clubes europeus por oligarcas russos. Os oligarcas já eram uma realidade no futebol, mas a partir do governo Putin, o esporte passou por uma renacionalização, com empresas que voltaram ao controle do Estado, patrocinando e comprando clubes como parte de suas estratégias de influência. A primeira edição da nova Premier League russa, em 2002, foi vencida pelo Lokomotiv Moscou, propriedade do Ministério do Transporte, e depois da Russian Railways, maior companhia ferroviária estatal. Foi dentro desse novo paradigma... Eu acho legal esse escudo, mano, que não sei se vocês já repararam, né, que é uma locomotiva, né, e as asinhas e tal, futebol... Eu acho muito legal. De força nacional que a Gazprom mudou o foco de Moscou para São Petersburgo e comprou o Zenit, dando início a um dos impérios do futebol mundial. Gazprom mania. Segundo fontes internacionais, a Rússia tem as maiores reservas de gás natural do mundo, e a maior parte delas é administrada pela Gazprom. Quando Putin chegou ao poder, um dos seus objetivos imediatos foi retomar o controle da empresa. A Gazprom já patrocinava o Zenit quando o clube ainda não era gerido pela cidade, mas a compra não foi por acaso. São Petersburgo, antes conhecida como Leningrado, tem um peso histórico muito grande. É conhecida como a capital cultural da Rússia e é um dos principais destinos turísticos do mundo, uma verdadeira porta para potências da Europa. Em 2005, em parceria com o chanceler Gerhard Schröder, a Rússia assinou acordos com a Alemanha para a criação do Nord Stream, um gasoduto que levaria o gás natural russo direto para a Alemanha pelo Mar Báltico, servindo como um centro de distribuição para o resto da Europa, sem ter que passar pela Ucrânia. E é o que O acontece investimento hoje, no né? futebol espalharia o nome da Gazprom, e no Zenit os resultados foram quase imediatos. Eles venceram a Premier League russa em 2007, Cara, e assim, eu acho que teve até um esquema que essa Gazprom aí, ela investiu em Fórmula 1 também, né? Eu tenho quase certeza. Aí depois agora que aconteceu a guerra, eles cortaram relações e tal, mas eu acho que tem alguma coisa do Fórmula 1, cara. e a Copa da UEFA em 2008. E nas temporadas seguintes investiram caro em contratações como a do Hulk. Você por acaso lembra dos vídeos virais que brincavam com a força dele e tinha o logo da empresa por todo lado? Desde então, os 3 presidentes que passaram pelo Zenit tinham cargos de direção na Gazprom, ou em alguma das suas subsidiárias, e 2 deles chegaram à presidência da União Russa de Futebol, inclusive o atual líder da União, Alexander Dilkov, um dos chefões da Gazprom Neft que eu te falei lá atrás. Mas a propaganda precisava ir além.
Em 2006, a Gazprom se tornou a maior patrocinadora do Schalke 04. A parceria era perfeita. O Schalke tinha muita tradição, mas estava quase falindo, enquanto a Gazprom queria entrar de vez no mercado alemão e legitimar o projeto do Nord Stream. E, além disso, a escolha foi estratégica por Gelsenkirchen ser uma cidade no centro da indústria energética alemã, próxima de um dos principais centros de distribuição de gás natural e com uma grande tradição operária e imigrante. Quando o Nord Stream foi finalmente E o Schalke era... Pô, bonito pra caramba. inaugurado em 2011, o Schalke chegou na semifinal da Liga dos Campeões e venceu a Copa da Alemanha. O timing perfeito para os russos. Olha o menino Neuer. Um ano antes, a Rússia tinha ganhado o direito de sediar a Copa do Mundo de 2018 e, como de praxe, usaria um mega evento esportivo para divulgar os seus feitos. Em 2015, a Gazprom fechou uma parceria oficial com a FIFA, como principal investidora da Copa. Já em 2012, eles já tinham fechado um contrato milionário com a UEFA para patrocinar a Champions. E é por isso que você com certeza já viu uma propaganda da Gazprom em alguma transmissão por aí. Essa máquina de propaganda funcionou perfeitamente no futebol europeu até 2022, quando a invasão da Ucrânia resultou em sanções imediatas da FIFA e da UEFA. E assim, é muito louco também que são coisas que se conversam muito, né? Por exemplo, aí a FIFA, a Copa vira na Rússia, aí a empresa começa a patrocinar a FIFA, né, cara? Parece que, tipo assim, são vários tentáculos, né, que eles vão tentando amarrar pra ter a divulgação, né, do país deles, né? E no encerramento de alguns política, contratos. né, cara? Mesmo assim, as contradições não desapareceram e a influência da Rússia no futebol internacional continua existindo. Guerra na Ucrânia, chama. A exclusão das seleções e dos clubes russos de competições internacionais foi a resposta mais rápida e simples. Como a maior parte dos países se recusa a jogar amistosos contra eles, o jeito é jogar contra nações mais próximas politicamente e com o Brasil, que rejeita o isolamento e tenta agir como um mediador do conflito, o que explica aquele amistoso que parecia aleatório entre Rússia Sub-21 e o São Cristóvão. Apesar das sanções, a União Russa em si não foi excluída das organizações e continuou participando das decisões da UEFA e da FIFA. O Alexandre Dilkov, inclusive, continuou fazendo parte do comitê executivo da UEFA até 2025, o que gerou críticas, já que a Gazprom Neft é uma empresa tão poderosa que recebeu aval para ter um exército privado lutando na guerra. Mas foram as transferências que chamaram mais atenção. Dentro das sanções aprovadas pela União Europeia estavam limites de negociações com instituições russas, principalmente aquelas ligadas a oligarcas e que tinham proximidade com o governo. Ou seja, muitos clubes de futebol caíam nessa. As sanções incluíam um limite de 100 mil euros em qualquer negócio, mas os clubes não pareciam ligar muito, e o mercado continuou agitado, com transferências milionárias, incluindo estratégias de usar contas de terceiros e bancos internacionais. Logo depois da invasão, os bancos estatais como o VEB, que era dono do CSKA, e o VTB, dono do Dinamo Moscou, passaram suas ações dos clubes para outros parceiros, já prevendo as punições, mas em tese continuavam no controle dos clubes. Mas a principal denúncia era de que alguns oligarcas ligados às indústrias e aos clubes tinham ligações diretas com o conflito, seja na produção de tecnologia militar, no transporte ou na energia usada pelo exército. O exemplo mais óbvio É foda também, porque assim, você pensa que beleza, tem a ver, mas assim, vai acabar com o clube, né? Tem esses dois lados também, né? Da mesma forma da Ucrânia, né? Não pode acabar com o clube, né? Porque assim, beleza, são decisões políticas de pessoas grandes, presidentes e tal, mas o clube é um presente do povo, né? Uma coisa para o povo, né? E se acaba destruindo para pessoas que não tem nada a ver com isso, digamos assim, né? óbvio é o Akhmat Grozny, clube controlado pelo ditador da Chechênia, Ramzan Kadyrov, conhecido como o cão de guarda do Putin, que tem um papel central no treinamento e envio de tropas para lutar na Ucrânia. Ele sempre entendeu a relação entre futebol, poder e imagem. Em 2011, foi responsável por um dos amistosos mais bizarros que você nunca ouviu falar, investindo alto para lendas da seleção brasileira, incluindo Romário e Bebeto, jogarem na Chechênia, numa partida que ele mesmo marcou 2 gols. A região do Cáucaso é muito diversificada e tem um histórico de conflitos e movimentos separatistas, como nos casos da Chechênia e do Daguestão, e por isso lá a relação dos oligarcas com o futebol tem um peso político ainda mais específico. Talvez você tenha alguma memória do Anzi Makakala, clube do Daguestão que em 2011 foi comprado pelo magnata Suleiman Kerimov, um dos grandes acionistas da Gazprom, e logo contratou nomes como Roberto Carlos e Eto'o, prometendo ser uma potência europeia num plano que falhou completamente. Todos esses exemplos mostram que as transferências de grandes jogadores para o futebol russo é um movimento que tende a continuar com muita força, porque independente das tensões políticas, faz parte de uma disputa de poder e influência que está longe de acabar.
Ah, sempre, né, cara?